Mas abramos as nossas Bíblias no Salmo 83, versículo 1. Salmo 83, 1. Eu gostaria de, enquanto os irmãos abrem, para não deixar para o final, quantos nos dão a alegria da presença, eu vou falar um nome, mas não é visitante, porque ele é líder da nossa congregação lá em Frei Paulo, na cidade de Frei Paulo, que é o seminarista Elânio Tenório. Elânio, fica em pé aí, porque tem gente que ele conhece, mas outros não lhe conhecem ali. É esse jovem que foi alcançado pela graça de Deus, lá mesmo no trabalho, né? Quem era que estava à frente, Elânio, quando você foi alcançado pela graça de Deus lá da congregação? Pronto, pastor Valdir e Eliana, né? Então, que maravilha, né? Então, ali está conosco, mas quantos outros estão conosco pela primeira vez? Tem alguém que está conosco? Que bom. Vou pedir que vocês ficassem em pé um tempo e dissessem os nomes. Júnior e Rosângela. Que bom, Júnior e Rosângela estarem conosco nessa noite. Podem sentar. Uma alegria tê-los aqui. Temos mais outros visitantes? Aqui, né? Por favor, fique em pé. E aí, diga também o seu nome, por gentileza. Alexia. Muito bem, Alexia. Obrigado, viu? Porque decidiram estar conosco nessa noite, tá bom? E fizeram uma boa escolha, uma boa decisão. Estar conosco nessa noite, nesse grupo menor aqui. E estamos aqui enquanto Primeira Igreja Batista de Aracaju. Puder em outro tempo, em outro momento, quem sabe domingo, não é? Manhã ou noite, manhã 9 horas, à noite 18 horas. À noite teremos uma cantata, O Amor Nasceu aqui, representada pelos corais da igreja. O grande coro é um coral unificado. Será uma bênção também tê-los aqui presentes. Nós vamos então ler o texto, Salmo 83, 1. Diz assim, eu lerei na versão que tenho aqui, a Almeida atualizada, depois leremos a versão aqui da tela. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Leamos juntos a da tela. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, não te aquietes, ó Deus. Vamos ler mais uma vez? Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Vamos orar um pouco mais? Quando a gente vem com um tema desse, quando Deus fica em silêncio, é necessário a gente orar um pouquinho mais, para tentarmos pelo prisma da palavra, entendermos, compreendermos e aceitarmos até algumas questões pertinentes à nossa vida quanto ao silêncio, né, de Deus. Oremos, Senhor Deus, nessa noite, aqui esse povo já cantou a nossa fé, já expressou através da música, que é a forma singular, maravilhosa que temos, além de outras artes cristãs, sacras. Nós, ó Deus, agradecemos porque temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre a palavra. Te pedimos, ó Deus, a tua graça sobre nós, sobre o pregador. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda para que eu possa alcançar o objetivo. E sabemos que o objetivo da palavra é que ela seja explanada com fidelidade, ela seja explanada, Senhor, de forma que alcance os corações, os nossos corações, aqui nessa noite, e que possamos, ó Deus, cumpri-la naquilo que ouvimos. Que possamos fazer uma aliança, um compromisso, para que o que escutarmos, o que ouvirmos, possamos praticar. Essa é a nossa oração, nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto do texto desse salmo, não é? Que é um salmo que é atribuído à autoria a Asaf. Asaf, para os que não conhecem o personagem, Asaf era um dos dirigentes da música no tempo de Davi. Ainda não era o templo de Jerusalém,
lembremos que o Templo de Jerusalém ele foi feito, realizado, construído, né? No reinado de Salomão, mas no tempo de Davi tinha um espaço de culto, que podia sim ser chamado de templo, né? Não era nem o que se chamou lá na Antiga Aliança de tabernáculo, mas era uma estrutura rudimentar de espaço de culto, não é? Não tinha a pomposidade que veio ter o Templo de Salomão, com adereços de ouro, adereços de prata, de cobre. Mas ali, no reinado de Davi, nasceu, inclusive, a adoração com canto. E Asaf era um dos líderes desse louvor, dessa música, não é? Dos salmos, inclusive, feitos, alguns por Davi. E Davi, como já dissemos aqui em outro momento, Davi passava para Jedutum, para Asaf, não é? Para os irmãos de Jedutum, levitas que ali cultuavam ao Senhor e colocavam a música com os saltérios, os instrumentos da época, né? Faziam a melodia, que nós chamamos, a melodia da música. Porque sabemos que a música, por si mesma, ela é composta de letra, não é? De harmonia e melodia. Então, a melodia era colocada pelo Asaf, e aqui nós temos mais do que um poema. Nós temos, então, aqui esse registro desse salmo que foi um canto também entoado pelos os judeus na época de Asaf. E esse salmo, irmãos, ele nasceu num contexto de crise nacional, um contexto de crise, um contexto bélico, onde algumas nações se levantaram contra Israel, não é? E então esse salmo, Asaf cria esse poema, cria esse salmo dentro desse contexto de guerra. Várias nações ali, elas se levantaram para guerrear, tanto é que, se você for ler a partir do versículo 2, ele vai dizer claramente: Senhor, os teus inimigos, não é? Vinga-os em teu nome, não para a vingança em si, é bom que se coloque isso, mas para que aqueles povos ali, aquelas nações que se levantaram, elas reconhecessem também os propósitos de Deus e a soberania quanto a Israel lá naquele contexto, tá certo? Então, o Salmo 83, irmãos, para nós, o que é que ele nos diz? Porque nós já sabemos desse contexto aí. Ele nos traz justamente o tema, o foco no confiar em Deus, no eterno Deus, na fidelidade de Deus, mesmo quando enfrentamos desafios aparentes e transponíveis, não é? Então, o Salmo ele vem com essa temática de nós confiarmos em Deus, mesmo que dentro de você ou fora de você, ao seu redor, esteja uma guerra sendo instaurada ou já em andamento, tá certo? Então, esse é o foco do Salmo, e traz logo no primeiro versículo essa questão da aparente inatividade de Deus, do aparente silêncio de Deus, porque nós vamos perceber aqui que Deus fala até através do silêncio dele. Então, esse é o contexto do texto, e nós vamos entender que lidar com silêncio nunca foi fácil. Não é? Nunca foi fácil. Tem um pensador que, inclusive, disse que o silêncio é de ouro, né? Eu não tenho aqui a lembrança do nome, mas o silêncio é de ouro. É de ouro às vezes, mas outras vezes é desconcertante. Você já falou com alguém que a pessoa, você às vezes passa assim até para a questão da educação, né? Tem gente que você mesmo não tem intimidade, mas boa tarde, boa noite, e as pessoas não respondem, parece que são feitas de pedra. E não é assim, porque não ouviu, não, é porque elas não querem mesmo, elas não querem falar a ninguém, não é? Não querem ter, acha que isso aí elas têm o direito de fazer isso numa boa, né? Mas é desconcertante. Mas esse aí, como nós não conhecemos tanto, não desconcerta tanto, mas desconcerta entre os cônjuges, né? Entre os cônjuges, o silêncio. E às vezes, eu não sei, aqui eu acho que nenhum casal faz isso, pastor Cláudio. Nenhum, né? Aquele silêncio punitivo, onde se instaura um silêncio, ou seja, marido, ou seja, mulher, seja filho em relação ao pai, e o pai em relação ao filho, por causa de algum motivo,
por causa de alguma questão que ficou ali sem ser resolvida e se instaura o silêncio. Se sai de casa, entra em casa, mas é emudecido. Como alguém já disse, entra calado e sai mudo. E nós vamos perceber que isso desconcerta. Inclusive, sinaliza a imaturidade que muitas vezes nós temos, seja também no contexto de igreja, porque eu ouço falar de irmãos que parece que têm dificuldade de falar com o outro, por alguma questão lá passada. E não dirigem, às vezes, a palavra. Eu tenho dificuldade de dirigir a palavra. Eu não sei como vai se fazer no céu. Porque se quer ir para o céu e vai para o céu e é crente, eu não quero aqui entrar no mérito da salvação, mas como é que vai se fazer lá? Como é que você pensa que vai entrar assim lá no céu? Desse jeito, com essa conduta? Você pensa mesmo nisso? Então é bom repensar. Porque nós sabemos, irmãos, que o silêncio, e esse silêncio de Deus, não quero me demorar no silêncio nosso. Porque já diz que dentro dos silêncios nossos, pode ser um silêncio também, é claro, pedagógico, para algum filho, quem sabe. Eu lembro que li a história de um pai, que ele pediu ao filho para levar o carro no mecânico, na oficina. Filho, leva o carro na oficina, né? O carro está com problema. E aí o rapaz, o filho, foi, ele disse, você vai, porque depois eu vou te encontrar a pé, lá na oficina. E o filho foi e levou. Mas antes do filho ir para a oficina, o filho foi dar, como diz os jovens, um rolé com os amigos. Entrou em contato com alguns amigos e foram curtir com o carro quebrado. Imagina que coragem, né? E rodaram lá e foram para outro lugar. E quando o pai liga para a oficina, disse, fulano, mecânico, está aí meu filho? Ele disse, não teve aqui não. Não trouxe não, o carro está aqui não. Mas como? Eu disse que era para ele ir para aí. E aí, o pai vai para a oficina, esse filho, depois de fato, leva o carro para a oficina. E o pai se encontra, quando chega, o carro já está lá, na oficina, e o filho pensou que estava tudo bem. Quando o carro já está consertado, aí o pai disse, meu filho, vamos voltar. Agora, vem aqui dirigindo, que eu vou na frente do carro, caminhando. Voltaremos para casa, eu na frente do carro, caminhando e você me acompanhando, dirigindo atrás. Você imagine que cena. Se dá agonia para a gente, dirigindo com alguém que está ali, vendo um celular, quem sabe, dirigindo. Ou, quem sabe, comendo o seu juiz que está ali atrás para ver o que é que você faz. Não é? Bem devagarinho, você imagina alguém andando na frente do carro. Não é? E aí, quando chegar em casa, o pai parou, e aí o filho disse, pai, por que o senhor fez isso? Por que é que o senhor veio na frente do carro? E eu vim assim, não podia nem passar às vezes a segunda marcha. Por que é que o senhor fez isso? Ele disse, meu filho, eu estava lhe dando a oportunidade, nesse tempo, para você pensar o que foi que lhe fez você mentir para mim. Porque quando eu lhe perguntei, sim, o pai tinha perguntado ao filho se tinha levado o carro de imediato, e o filho disse que sim. Mas o pai sabia que ele não tinha levado de imediato, ele foi primeiro curtir com os amigos. Ele disse, eu estou lhe dando a oportunidade para você pensar o que fez com que você mentisse para o seu pai, dizendo que você tinha levado de imediato o carro para a oficina quando você foi e não fez isso. O silêncio pode ser pedagógico, mas o silêncio de Deus, irmãos, inclusive tem um escritor chamado James Long, que ele disse, porque Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele. É uma pergunta. Por que é que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele? Possivelmente, irmãos, o mais desconcertante de todos os tipos de silêncio seja o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Nós devemos estar bem atentos, não apenas quando Deus fala, mas também quando Deus silencia. Pode notar, você já ouviu mais de uma vez,
Fala, Senhor. Né? Inclusive, é comum quando cultuamos, Senhor, fala, que a tua palavra fale. Fala no Senhor. É a nossa oração, que inclusive é uma oração feita na Bíblia, na Escritura. Mas a pergunta que pode ser feita também é por que Deus tem que falar sempre? Por que é que Deus tem sempre que falar e por que é que nós temos esse interesse de que Ele continue falando e não fique um momento sequer em silêncio, ou anos sequer em silêncio? Porque, irmãos, depois de Malaquias, essa foi pergunta do Provão, acho que saiu, essa aí, não é? Qual foi o último profeta? Saiu, Josué? Você que fechou a prova? Não é? Qual foi o último profeta no Antigo Testamento? Não é? Antes de Jesus. E é bom lembrar também que João Batista foi um profeta e que ele vem com os adereços, a roupa do Antigo Testamento, lá de Elias, parecido com Elias. Tanto é que perguntavam se ele era Elias, né? Porque a figura, a indumentária, não é? Era de profeta lá, como Elias, Eliseu, lá daquela antiga aliança. Mas depois de Malaquias, quem lembra quantos anos de silêncio ficou até surgir João Batista? Cerca de 400 anos, irmãos. 400 anos sem ter um profeta que se levantasse para falar com o assim diz o Senhor, conselho da profecia. Então, nós sabemos, irmãos, que precisamos ficar atentos também quando Deus silencia. Quando Deus silencia, quando Deus fica em silêncio, pode ser uma mensagem tão importante quando Ele fala, ou se Ele fica em silêncio, pode ser uma mensagem importante, uma palavra importante, uma mensagem para nós, como se Ele falasse. Na música, eu pregando um tempo desse, fiz referência, e a gente vai fazendo referência sempre. A pausa, para os que são mais entendidos em música aqui do que eu, sabem muito bem, a pausa da música, seja de um tempo, seja de que tempo for, de 2, 4 tempos que temos, não quer dizer que não teve música, teve, só não teve som. Mas a música está ali. Assim também ocorre com o silêncio de Deus. E nós vamos então nessa noite, irmãos, percebermos alguns pontos, né? Alguns destaques em relação, porque Deus fica em silêncio. E como lidarmos com esse silêncio aparente de Deus? Por que ou para que Deus fica em silêncio? É a pergunta que a gente vai tentar buscar nos versículos que temos, nos textos que temos, para que possamos entender melhor e aceitar, né? Aceitarmos essa realidade. Primeiro, para lhe trazer consciência do pecado não confessado. Eu estou usando sempre direcionado a você e a mim. Então, sempre nessa pessoa. Para lhe trazer consciência do pecado não confessado, quem sabe? Né? Não há essa possibilidade de termos pecado e não confessarmos o pecado, guardarmos o pecado, quando Davi, como eu estava lembrando aos obreiros hoje, por um ano. Porque quando Natan chega diante dele para contar aquela história impactante que o próprio Davi dá o veredicto dele, já tinha se passado quase um ano. Os meninos já tinham nascido. Então, pelo menos 9 meses, né, já tinha se passado. E Davi ali quietinho, disse, não, aí tranquilo. Eu sou o rei, o Senhor me ama, Ele me escolheu, Ele me ungiu através do profeta Samuel. Então, haverá concessão para mim. Vá não, irmãos. Para pecado não confessado não há concessão. Porque pecado não confessado é pecado pendente. Então, quem sabe Deus não está em silêncio para lhe trazer na consciência e no seu coração, dizendo, ei, Paulo, tem algo pendente aí. E para a liderança pesa mais, viu, irmãos? Para todo crente. Todo crente. Agora sim, na liderança pesa mais por quê, pastor?
Porque o pecado de um líder não atinge ele só. Atinge a comunidade, atinge a igreja. Um deslize de um líder, de um pastor, de um líder, acaba atingindo o rebanho. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Não é? Nós temos assistido isso. E os irmãos talvez não tenham conhecimento, ou a gente não vai estar olhando, mas os irmãos que militam no direito sabem muito bem que isso é quase que diariamente. Agora, é bom que também você que é pai, que é mãe, não é? Que é responsável por alguém, você também se atente, porque você acaba atingindo outros com o seu pecado não confessado. E aí temos esse texto, de Isaías 59, 1 e 2. Isaías, eu trago a nova versão, a NVT, dizendo: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais. Em outra versão tem, não está curto, está encolhido, não é? O braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus por causa de seus pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Então, o que é que faz separação entre nós e o nosso Deus? Pecado, transgressão. Não é? Então, é bom pensar sobre isso. Será que alguém aqui no nosso meio, ou que vai ver a gravação dessa pregação e ouvindo, tem algum pecado não confessado? E isso tem provocado um silêncio em Deus. Deus diz: eu não vou. E de olha que Deus não é vingativo assim, não. Ele é pedagógico. Ele diz: eu vou fazer como fez aquele pai lá. Eu vou na sua frente, caladinho, para você ir refletindo porque você precisou pecar. E você pecou, aliás, precisou não, porque você pecou e você não confessou. Segundo, nós vamos perceber, irmãos, que pode ser que Deus esteja em silêncio para oportunizar que você e eu sejamos moldados pelas provações. Oportunizar para que sejamos moldados pelas provações. Texto de Mateus 15, 22 e 23, no episódio da mulher, chamada mulher cananeia, não é? Jesus desce a Galileia, você vai perceber isso a partir lá dos versículos iniciais, lá pelo versículo 21, por aí. Ele deixa a Galileia e vai para as regiões de Tiro e Sidom. E ali naquela região de Tiro e Sidom, quando ele está passando com o grupo apostólico dele, então corre uma mulher cananeia, não era judia, e ela começa a gritar atrás de Jesus e dos apóstolos. Mas o foco dela era Cristo. Dizendo: Senhor, Senhor, socorre, porque minha filha está endemoniada. Vamos ler o texto primeiro? Que peca. Eu não posso pecar desse jeito. Tem que ler primeiro o texto para depois comentar. Mateus 15, 22 e 23. Leiamos juntos. Vamos ler juntos. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Pode ser que ele esteja em silêncio para moldar, para ver como é que você vai, não é que como você vai reagir, mas como é que você vai fazer a leitura de um silêncio que tem um propósito. Porque não foi em vão. E nós percebemos que essa mulher estava aflita e tinha todo o direito para estar. Porque alguém está endemoniado, irmãos, é uma cena desconcertante. É algo terrível. Imagina sendo filha. Você vê um filho, uma filha endemoniada, possuída, não é? Por uma entidade onde os movimentos, tudo que essa pessoa faz, a mente inclusive, está sendo possuída por uma entidade, por um demônio. Então ela tinha todo o direito de estar agoniada. Como é que você estaria no lugar dela?
como é que nós estaríamos? Por isso que ela sai gritando atrás de Jesus. E os discípulos ficaram tão agoniados com o silêncio de Jesus, por isso que eu sublinhei aqui, Jesus não disse uma só palavra em resposta. Jesus não falou nada. Não disse uma só palavra. E os discípulos ficaram tão desconcertados com aquele negócio ali que disseram: Senhor, atende logo essa mulher, porque primeiro ela está fazendo um alvoroço aqui. Ela está gritando atrás da gente aqui como uma louca. Então pede ela, atende logo. Faz isso, Senhor. E nós sabemos, irmãos, que o restante desse texto aí, você pode ler em sua casa ainda hoje. Diz que Jesus ainda faz um pouco mais. Diz: olha, eu não vim primeiro para você, não. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, linguagem metafórica, eu vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel, para que Israel depois lá na frente diga: não, nós não entendemos bem essa mensagem, não. Nós somos um povo abençoado e por isso temos direito à salvação. Tal. Não, BC já veio. É um povo abençoado, tem uma aliança sobre ele? Tem, não tenho dúvida. Mas se não passar pelo o caminho que é Cristo, irmãos, não é apenas judeu, não, é qualquer pessoa. Não vai chegar aonde Cristo está, que é no céu. Claramente a Bíblia diz que vai para o inferno. E inferno existe. É isso. Eu sei que no passado, e a gente tem algumas histórias dos irmãos tão zelosos em deixar essa mensagem tão clara às pessoas. Não é que às vezes até chegava para proclamar o evangelho, evangelizar alguém pessoalmente, e quando a pessoa dizia: não, não quero não. Às vezes falava assim: não, o quê? Parar o quê? De beber, de dançar, de fumar, não sei o que lá. Não, não quero. Como se seguir a Cristo, isso aí vem como consequência, né? De lançarmos fora tudo isso. E aí, automaticamente, ele dizia: não quer Cristo não, então vai para o inferno. Vai para o inferno. Talvez certamente a forma de apresentarmos o Evangelho, em colocarmos centro na questão de céu e inferno, ela precisava ser revista. Mas uma coisa é clara, irmãos. Nós precisamos continuar crendo em inferno, porque ele existe, como precisamos continuar crendo em céu, porque existe. Então Jesus disse: eu não vim primeiro para você. E aquela mulher disse: sim, Senhor, eu sei. Mas eu quero as migalhas, eu quero o que cair da mesa. Ou seja, aqui, irmãos, nós temos interpretações diversas dos comentaristas. Mas o que eu acho mais interessante e abraço, né, é de que aquela mulher dizendo: Senhor, para o Senhor fazer uma migalha na tua mão, está resolvido o meu problema. Eu não quero o pão todo, não, só quero a migalha. Eu só quero o pozinho que cai quando o Senhor parte esse pão aí. Porque eu estou ali debaixo da mesa, eu sei. Mas eu creio que o Senhor pode realizar, e não é com o pão todo, não, é com a migalha. Tanto é que a expressão de Jesus diz: oh, mulher, grande é a tua fé. Que fé madura. Que fé enorme, que fé madura, não é? Que fé surpreendente. Então, quem sabe, irmãos, Deus está em silêncio para oportunizar que você seja moldado pelas provações. Ele está dizendo para mim e para você: meu filho, minha filha, meu silêncio não é eterno, não. É para que você aprenda de que, de fato, eu posso realizar e fazer com que a sua vida ela seja mudada, e também até de gente que lhe pertence, que faz parte da sua convivência, é gente do seu sangue. Isso fazer com que aquilo que é pouco para os homens, nas minhas mãos, é muito, por uma expressão de fé, uma atitude de fé, como aquela mulher teve.
Quem sabe, irmãos, Deus está em silêncio, para que você saiba que o silêncio de Deus não anula a sua presença. É um terceiro ponto a ser destacado. Para que você e eu, nós saibamos que o silêncio de Deus não anula a presença de Deus. Ele pode estar em silêncio, e ficou 400 anos, como os irmãos disseram, em silêncio. Pode ser que você esteja orando por um motivo, e parece que o céu, como alguém já disse, é feito de bronze. Tem resposta nenhuma. Nada. Parece que Deus tapou os ouvidos dele, ou está bem distante, como alguém já disse, né? Está distante, cuidando lá de outras coisas. Vai olhar para mim, aqui em Sergipe, em Aracaju, no Nordeste, né? Eu aqui nesse momento, ou na minha casa, com tanta gente no mundo, com tantas coisas para ele cuidar. E aí a gente começa a ter expressões no nosso coração de fuga, né? E quem sabe até de começar a defender o silêncio de Deus. Não está silêncio. É porque eu estou merecendo mesmo, né? E nós vamos perceber essa expressão, essa experiência, aliás, de Daniel no capítulo 6. E aqui nós não vamos ler o capítulo todo, mas nós sabemos muito bem a história. Daniel 6. Um parêntese rápido, uma menção rápida. Daniel aqui, a Emília já sabe disso, não sei se ela lembra. Daniel aqui não é o jovem Daniel. Esse Daniel que vai para a cova dos leões aqui, não é aquele moço que chegou na Babilônia com cerca de 16, 17 anos. Não. Esse Daniel aqui, irmão, já está, quem sabe, na terceira ou quarta idade. Está velho. Né? É Daniel já de idade. Então, quando fizermos menção desse texto, lembremos que aqui, do capítulo 1 até o capítulo 6, foram anos aí. Porque nos capítulos iniciais de Daniel, é Daniel jovem. Quando ele diz, não vamos nos contaminar com essa comida aí do rei, não, oferecida a tantos deuses. Nós vamos querer outra forma aí de alimento. Mas esse Daniel do capítulo 6, ele já está velhinho. E é impressionante, né? Coloca-se um idoso na cova dos leões, e não foi de graça, nós sabemos a história, não quero me delongar, mas os inimigos de Daniel dentro do reinado do rei Dario notaram que se fosse para pegar uma falha em Daniel, na administração dele, no cuidado dele, da corte, não conseguiram. O homem não deixou uma falha. Tudo era correto, a integridade de Daniel era lisa. Era aquele funcionário, né, que passa pela empresa ou passa pelo serviço público e ele sai de cabeça erguida e dizendo, meus filhos, seu pai não vai deixar uma herança muito vultosa para vocês, não. Mas o legado de integridade, vocês podem se orgulhar, porque o seu pai passou esses anos todos, 35, 40 anos às vezes, num serviço. E não tem nada para se apontar de que houve... pode até, em alguns casos, irmãos, é bom que se faça, né, diácono Janildo? Às vezes há a denúncia, não é? A suspeita. Não quer dizer que houve o dolo. A suspeita. Mas às vezes nem isso tem. Nem a suspeita passa-se leso. Então foi o caso de Daniel. Íntegro. Integridade. É como estava dizendo, é o pai que chega e diz para os filhos, podem se orgulhar que vocês tiveram pai, e eu já ouvi mais de uma vez num velório. É uma mensagem para mim, para nós. Quem chegar e dizer, olha, nunca vi ninguém chegar na frente de casa e cobrar, porque meu pai estava devendo e não pagou, tal. Íntegro, honesto. Bem honesto. E às vezes, irmãos, atentemos nós, não era nem evangélico, crente, protestante, mas sabia o que era integridade. Daniel era assim. Então, quando perceberam que não iam encontrar falha nenhuma em Daniel, vamos encontrar falha onde? Vamos pegá-lo na fé dele.
É um sujeito que ora 3 vezes por dia publicamente, abre as janelas do quarto dele, ora voltado para Jerusalém. Então, vai ser aí. Vamos lá para o rei Dario, porque ele vai assinar a lei dos medos e dos persas, que não pode ser mudada, de que durante 30 dias ninguém faça nenhuma prece a não ser ao rei Dario. E o que é que os irmãos acham? Que o rei Dario não gostou dessa proposta? Mas é claro que gostou. Porque todo governante, aliás, a maioria, para não generalizar, dos governantes, muitas vezes tem o rei na barriga. E acham que é o próprio Estado. Então, essa proposta, principalmente no contexto da época, caiu muito bem. Quando o rei Dario ouviu, disse, eu quero. Porque 30 dias, a minha personalidade sendo venerada, e preces dirigidas a mim, nenhum outro Deus mais, assinar. É bom a gente atentar o que a gente está assinando. É bom. Aqui, todo contrato que vem, parênteses, mas vou fechar. O jurídico lê, não é assim, Diácono Janildo? A diretora Laís faz o crivo, junto, se for preciso, submete aos pares dela. Passou pelo jurídico, eu sinto a liberdade de assinar. Foram eleitos pela igreja, mas mesmo assim ainda leio todo o contrato. Leio todo. Faço questão de ler todos os artigos. E como, irmãos, são os artigos, né? Contratos, às vezes, enormes, para se manter a palavra, que antigamente se dizia que com fio de bigode, né? Ou com a palavra apenas, vai ser feito e pronto, e não precisar. Mas hoje nós sabemos que temos as nossas relações, né? Sociais e quando se vai para outros campos, de estar registrado. Mas é bom nos atentarmos ao que estamos assinando. E é bom aqueles que fazem as leis pensarem muito bem que leis estão fazendo. Porque não existe lei que não pode ser mudada. A palavra é que deve permanecer e que é eterna. A convivência em sociedade vai exigir naturalmente uma mudança, um repensar de leis. Então, diante dessa lei dos métodos de peça, Daniel vai ser lançado na cova dos leões. E diz que Dario, o rei, ainda quis impedir, mas os sátrapas lá, os governantes dele, os presidentes, né, disseram, o rei sabe que o rei não pode intervir, porque a lei dos medos e dos persas não pode ser mudada. Então, a expressão que Dario usa é o teu Deus que te livre, Daniel. Em outras palavras, se vira, Daniel, agora com o teu Deus, porque se ele quiser te livrar, vai. Senão, deixa aí. Vai morrer. E nós percebemos então que Daniel orou. Isso não impediu dele descer à cova dos leões, mas na cova dos leões, o anjo do Senhor já o aguardava lá. Daniel orou. Teve resposta de oração? Não. Não teve. A resposta de oração foi lá dentro da cova já. Foi dentro do problema, foi dentro da situação. Não foi antes da situação. Aqui traz para nós, irmãos, uma lição maravilhosa. De que muitas vezes Deus não nos livra do problema. Você já ouviu isso, mas vai ouvir de novo. Mas Ele faz com que nós possamos entrar no meio do problema, diante do problema, nós temos livramento. E eu diria até que em algumas situações, até depois do problema, porque você pode passar, porque essa história, irmãos, poderia ser diferente. E qual era o problema de Daniel morrer? Defendendo e dizendo, olha, eu vou continuar orando a Yahvé, ao meu Deus, o Deus de Israel, não vou fazer prece alguma. E já fiz, então já estou condenado. E não posso nem rever isso aí. Isso é morto mesmo pelos leões. Mas, por misericórdia e graça de Deus, nesse episódio, porque muitos irmãos nossos foram trucidados na Coliseu Romano. Morreram mesmo. Por feras. Mas Daniel, o Senhor permitiu, não pela bondade dele, não porque orou, propósito de Deus, fez com que
houvesse livramento lá na cova. E aí, irmãos, nós vamos perceber então, no último aspecto, e aqui eu quero ser mais conciso, que pode ser que o silêncio de Deus venha para você e para mim, para que você entenda o que é quietude no Senhor, quietude em Deus. Salmo 131, versículos 1 e 2, vamos ler juntos? Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Talvez você lê assim, diz, sim, pastor, e o que é que quer dizer aqui esse negócio de criança desmamada? Que é pai e mãe aqui sabe, irmãos, e quem não é, já viu. É que você não teve um menino para embalar nos braços. Você sabe que muitas vezes o bebê já mamou ali, ele só chora para mamar, de certa idade, né? E já foi desmamado ali, ou seja, já foi alimentado. Mas ele quer permanecer no braço da mamãe ou no braço do papai, dando aquelas gorfadinhas, né? Cheirosas que eles deram lá atrás. Não para mais ser alimentado, não, já foi alimentado. Mas ele quer ficar ali na quietude do colo quente da mamãe. Colo quente da mamãe. Por isso que, diga se não é, se a gente pudesse, faria com que os nossos filhos ficassem sempre em nossos braços. Ali embalados, ficassem sempre em nossos braços. Porque é como se a gente dissesse, são meus, aqui você está protegido, meu filho. Mas a gente sabe que a vida segue. E depois, quem sabe, você vai pegar seu pai no braço. Porque aquilo que ele fez lá atrás por você, a condição dele hoje, né, sem a mobilidade que ele tem, você vai ter que pegar para movimentá-lo e quem sabe são os seus braços agora que vão ter o seu corpo, né, nos seus braços. Mas esse texto está dizendo aqui, quietude. A criança desmamada quer ficar ali porque ela se sente quieta, amparada, ali perto do seio da mamãe, mesmo que já esteja alimentada. E o salmista deixa isso claro no versículo 2. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. E é bom que a gente atente. O final do versículo 1 diz, eu não me envolvo com questões grandiosas, note bem isso, ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Sabe o que é que o salmista está colocando aqui? E esse salmo é de Davi. Ele dizendo, eu não quero fazer com que minha mente fique burilando coisas que eu não tenho respostas. Eu não devo fazer com que minha mente seja um turbilhão e que pense e repense algo que eu não sei. Não tenho como dar jeito. E nem sei se acontecerá ou não acontecerá amanhã. Mas aí ele vem no versículo 2 e diz, pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. E sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada, ou seja, quieta. Quietude. Irmãos, hoje uma das doenças, vamos dizer assim, mais presentes em quem, no homem do século XXI, a pessoa, o que Augusto Cury chamou de mente acelerada, né? Você deita, mas sua mente não para. E quem sabe até você consegue dormir, mas não repousa. Você até dorme, mas não repousa. Você acorda cansado, como se não tivesse dormido, como se tivesse passado uma noite em branco, em claro. Como é que pode isso? Quem sabe se não é a quietude da alma. E Deus dizendo, meu filho, fica quieto. Fica quieto, aquieta a alma.
Eu quero lhe ensinar esse negócio aqui, que você entenda o que aqui é tudo no Senhor. Não tenho nada para lhe dizer agora. Porque quem pode ser, aliás, que nessa inquietude sua, do seu coração e da sua mente, você nem ouça o meu falar. Você nem ouça. Você está ouvindo outras vozes aceleradas dentro de você, então aquiete o coração, aquiete a alma. E aí, irmãos, nós chegamos ao final dessa palavra, dizendo que Deus pode ficar e fica em silêncio, mas Ele não fica em silêncio em vão. Ele fica em silêncio com propósito. Ele fica com um objetivo. E, dentre esses objetivos, nós trouxemos aqui 4 deles. E Deus nos ajude, não é? E Ele ajuda. Eu não sei se a gente está se ajudando a fazer a leitura, a audição do silêncio dele. Né? O silêncio dele. Porque o silêncio dele também fala para nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nós, ó Deus, te agradecemos, porque sabemos que essa semente que foi lançada, ela não é em vão. Ela vai frutificar por misericórdia e graça. E ela vai alcançar corações, os nossos corações. Ó Deus, faz com que possamos ouvir o teu silêncio. Ajuda-nos, Senhor, a não nos inquietarmos quando o Senhor tiver propósitos claros em nossa vida, dentre eles, ou de não nos falar nada, guardar-se em silêncio, até porque entendemos, Senhor, que nós temos hoje a voz da revelação bíblica clara para nós. Ó Pai bendito, muito obrigado pela tua misericórdia e graça para conosco. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.